Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje do temido Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, uma leitura espetacular que eu fiz esse ano, provavelmente uma das melhores leituras do ano também, e um dos livros mais desafiadores que foram vencidos por aqui. Acho que esse é um livro que é campeão de desistências. Eu vi muitas pessoas que desistiram dessa leitura, que têm medo de ler esse livro. Eu estava entre as pessoas que tinham medo de ler esse livro, porque de fato ele tem alguns desafios linguísticos, algumas questões de enredo, enfim, vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Não quero fazer para vocês uma resenha propriamente, quero trazer alguns pontos de reflexão e especialmente dicas para que você leia esse livro com mais tranquilidade e de fato encare esse desafio. Já vi que algumas pessoas estão colocando aí para projeto de leitura do ano que vem, para fazer uma leitura desse livro, enfim, muitas pessoas vieram comentar comigo também a partir da minha leitura, então quero trazer aqui para vocês especialmente dicas práticas, um direcionamento para fazer a leitura deste Grande Sertão de Guimarães Rosa, que é, assim, um dos maiores livros da literatura brasileira, se não o maior. Muita gente coloca até acima de Machado de Assis. Uma curiosidade que eu achei muito interessante é que Machado vai falecer exatamente no ano em que o Guimarães Rosa nasce, então é quase que Machado de Assis passou o bastão para Guimarães Rosa, do tipo, eu fui o maior até agora e você tem aí a oportunidade de ser um dos maiores romancistas da história da literatura brasileira. Sem sombra de dúvidas, Guimarães Rosa alcançou aí este objetivo, se é que ele tinha isso em mente, mas enfim, ele é com certeza um dos maiores romancistas e Grande Sertão é um dos maiores, um dos mais importantes romances da literatura brasileira. Antes de começar, quero lembrar vocês que estão abertas as inscrições para o Como Entender os Clássicos, onde eu reuni todos os fundamentos, tudo aquilo que eu aprendi nessa minha jornada literária, para que você tenha uma jornada mais facilitada. Então, fundamentos dos clássicos da literatura, escolas literárias, gêneros, subgêneros, fundamentos de leitura ativa também, métodos práticos especialmente, mostrando na prática como que eu faço anotações dos meus livros, melhores edições para você montar a sua biblioteca. Enfim, vou deixar o link aqui embaixo e você pode usar o cupom BLACK até o dia 15 de novembro para garantir um desconto aí na sua inscrição. Vamos começar o vídeo então e tratando brevemente uma sinopse do que trata esse livro. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento de Grande Sertão. É um livro que já está quase que no imaginário popular. Eu vi que teve uma minissérie ou uma novela, acho que foi uma minissérie da Globo, que foi sucesso também e se tornou, de fato, né, algo que já está no nosso imaginário. A gente já sabe que tem Riobaldo, que tem Diadorim, são nomes aí muito conhecidos, né, e eu acabei pegando aí um spoiler no meio do caminho do plot twist desse livro, que é um plot twist muito bem feito pelo Guimarães Rosa. Não vou comentar esse ponto aqui, mas para, né, ter um direcionamento do que trata esse livro, basicamente aqui nós temos as histórias do ex-jagunço Riobaldo, que está rememorando histórias do seu passado de jagunço e falando para um interlocutor que a gente não sabe quem é. É interessante essa estrutura de livro, que já é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, porque ele é um livro que começa com um travessão e em alguns momentos o nosso narrador vai se referir ao seu interlocutor, vai dizer, ele tá rindo, o senhor ri por conta disso e tal, só que em nenhum momento a gente tem esse retorno do interlocutor. Então é quase como se a gente tivesse um personagem implícito, um personagem invisível nessa obra, que a gente acaba tendo que presumir a reação dele ou tendo que presumir o que ele teria dito. E isso já é um elemento que vai fazer o leitor se forçar a algo, né? É algo bem interessante que eu já acho uma inovação literária aqui que o Guimarães Rosa colocou. De qualquer forma, nós temos então o Riobaldo contando essa história e ele não conta de uma forma linear, especialmente na primeira metade do livro, ele vai rememorando e eu achei isso, assim, um ponto até realista, porque quando a gente conversa com outras pessoas e nós começamos a contar histórias, digamos que você foi passar aí os 3 dias na casa de um amigo que faz tempo que você não vê. Você vai contando um monte de histórias e conforme você vai lembrando também, mas não necessariamente você começa lá do início de tudo que poderia ter originado aquela história e vai contando numa linha cronológica. Então faz sentido, de certa forma, que uma conversa entre duas pessoas assim, e que histórias vão sendo contadas, não sejam, né, contadas de forma cronológica. Mas isso, para o leitor, se torna, claro, um desafio, porque a gente precisa montar na nossa cabeça essa linha cronológica dos fatos que o Riobaldo vai nos contando. Esse livro fala muito sobre travessia, né? E a história toda se passa
basicamente nesse sertão que envolve Minas Gerais, Goiás, Bahia, ali para o sul da Bahia, né, esse território. Provavelmente se passa no início do século XX, aqui no Brasil. Mas assim, o próprio Guimarães Rosa fala que o cenário do livro não é tão importante. E ele coloca como mais importante do livro o elemento metafísico, metafísico religioso até. E com certeza é o ponto mais interessante do livro, foi o que mais me fez ver esse livro com os olhos brilhando de encontrar ali um livro genial e que vai próximo à universalidade, que é o que torna um clássico da literatura, afinal de contas, né? Isso de, embora ter elementos regionais, ter elementos do seu tempo, do seu período histórico, falar sobre temas que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia pensar da mesma forma, poderia pensar sobre aqueles temas. E aqui a gente tem a grande travessia da vida sendo contada e sendo refletida também nas frases do Riobaldo. O Riobaldo, nosso narrador, é um ex-jagunço meio filósofo, então ele vai falar de um jeito sertanejo mesmo, vai usar expressões, ele vai misturar palavras. Tem palavras aqui que até hoje a academia se debruça a entender o sentido, para vocês terem noção. Porque de fato Guimarães Rosa aqui foi muito inventivo, ele criou palavras, criou expressões e não deixou pra gente exatamente o significado dessas expressões. Isso até fez ele ser comparado em certos momentos com o James Joyce, que fez isso também nas suas obras. E o próprio Guimarães Rosa não gostava muito dessa comparação, mas eu acho que aqui o grande ponto da escrita, que é esse desafio também, é que ele faz uma escrita falada. Então, em muitos momentos, se você ler em voz alta, isso vai te ajudar a entender melhor o sentido daquilo ali. Ainda sobre os temas, né, falando do tema principal do livro, eu acho que a grande pergunta que o Riobaldo vai nos fazer e vai se fazer durante toda a obra é se o diabo existe ou não, se o mal existe ou não, o que diferencia o bem e o mal. Deus e o diabo existem ou não, e Deus e o diabo podem interferir na nossa vida diretamente? Enfim, são questões metafísicas, como eu comentei, que o tempo todo estão sendo trazidas para nós a partir das histórias de jagunço que o Riobaldo tem para nos dizer. E essa luta entre o bem e o mal, essa conversa que a gente tem com o narrador e as reflexões que ele faz a gente ter por conta, né, dessa grande reflexão, dessa grande pergunta, é o que mais me impressionou, como eu disse. Porque o Guimarães Rosa conseguiu colocar temas universais, temas que, por exemplo, a gente lembra de Dostoiévski, de Tolstói falando sobre isso, mas na escrita falada do sertanejo do interior do Brasil, com esse contexto brasileiro, com essa regionalidade, esse regionalismo, enfim, e o período em que o Guimarães Rosa escrevia, publicava, né, entre 40 e 60, mais ou menos, para trazer um panorama geral do século XX no Brasil, foi um período de muitas obras regionalistas, né? Então nós temos muitos escritores que são conhecidos por trazer, seja o romance regionalista nordestino, nortista, ou sulista mesmo, enfim. Então são aspectos muito regionais e que às vezes dificultam até a leitura. Então há expressões idiomáticas, animais, a geografia aparece muito também, os rios, tudo isso que é muito regional, mas ele coloca num contexto que é totalmente universal, que é essa questão do bem e o mal, né? A palavra travessia aparece muitas vezes aqui no livro, e travessia é a última palavra também do livro. E essa travessia, que pode ser uma travessia pelo sertão brasileiro, ou pelos rios, né, pelo Rio São Francisco, que aparece tão significativamente aqui nesse livro, as travessias que o próprio Riobaldo conta que ele fez, são, na verdade, fragmentos da grande travessia que é a vida. Então, por isso, tem esse peso de que nós estamos ouvindo anedotas, histórias, momentos de um jagunço, coisas que talvez não tenham nada a ver com a nossa vida, mas que tratam sobre a vida num geral. Inclusive, isso tá aqui na primeira página do livro, para vocês terem uma noção da situação. Meu livro tá todo marcado, cheio de post-it, mas enfim. Uma das frases que tem aqui já na primeira página é que o sertão está em toda parte. Ele faz uma descrição mais geográfica aqui do sertão, que é o cenário do livro em si, mas ele fala que o sertão está em toda parte, está em todos os homens, e isso já evoca a universalidade dos temas que ele vai tratar na obra. Eu mencionei que o diabo aparece aqui nesse livro, e eu fiz um vídeo específico falando sobre o pacto fáustico na literatura, chegando até Grande Sertão Veredas, porque esse é um tema bem interessante e que acaba sendo bem simbólico para as grandes obras literárias.
E muito se fala do Grande Sertão Veredas como o Fausto brasileiro, especialmente evocando aqui o Fausto do Goethe, né? Eu falei em mais detalhes, assim, nesse vídeo específico, mas a questão é que existe esse pacto fáustico no livro. Foi algo que eu esperei muito para aparecer, acaba demorando um pouco para você entender se houve ou não um pacto fáustico nesse livro. O pacto que é o pacto do homem com o diabo em troca de alguma coisa, geralmente em troca de conhecimento, em troca de algum bem material ou de alguma pessoa amada, e a pessoa precisa dar a sua alma ao diabo, né? Então é bem significativo e isso vai aparecer sim no livro, mas acaba aparecendo o tempo todo. Então nós temos essa questão do diabo existir ou não, de existir o mal ou não, o tempo todo no livro. E o Riobaldo é um personagem que ele flerta muitos momentos com várias religiões diferentes. Então ele vai trazer crenças diferentes aqui várias vezes durante a obra. Isso tem a ver até com o próprio Guimarães Rosa, que vai crescer ali no contexto do interior de Minas Gerais, e no próprio Brasil existe essa ideia de sincretismo religioso, né? É só a gente pensar, por exemplo, em católico que participa de eventos de Iemanjá, muito no litoral, coisas do tipo. Então é um sincretismo religioso que aparece muito aqui em Grande Sertão, de maneira alguma de forma depreciativa ou tentando falar algo negativo de alguma religião. Eu achei isso muito bonito mesmo no livro, porque vai mencionar uma série de crenças, mas de uma forma bastante respeitosa também. Então eu acho que, em resumo, um ponto importante de dizer aqui é que em Grande Sertão Veredas, essa ideia do pacto, a ideia do diabo, permeia toda a obra e não é tão direta, tão caricata, digamos. Não existe aqui um personagem diabo propriamente dito, sabe? Mas ele aparece em muitos momentos, inclusive em algumas pessoas, em traços também. Então, a forma com que o Guimarães Rosa coloca o diabo na sua história é muito mais simbólica do que em outros, acredito eu. Falando um pouco, inclusive, sobre o Guimarães Rosa, ele foi um grande erudito, né? Como eu falei, nasceu aí no início do século XX, lá no interior de Minas Gerais. Depois ele vai fazer medicina em BH, ele vai se formar médico, ele vai atuar em certos momentos ali no interior, inclusive com jagunços, então ele vai conhecer bem essa realidade, né? Depois ele se torna diplomata, então inclusive ele vai atuar na Alemanha, lá na década de 30, um momento super conturbado, tem toda uma história com a esposa dele ajudando os judeus a fugirem para o Brasil, que é bem interessante, a Araci. Para quem o livro é dedicado, inclusive, e então é só a partir desse momento em que ele é diplomata, em que ele tá numa posição um pouco mais confortável na vida, que ele passa a escrever e publicar. E ele era um grande erudito, falava muitas línguas, especialmente aí pelo seu trabalho como diplomata, né? O alemão era uma língua que ele dominava muito bem, e é do alemão que existe essa coisa de juntar muitas palavras e da fala, né, na escrita, sendo muito refletida na escrita. Então, ele traz esses elementos também da sua vivência para essa obra. Então, é muito interessante perceber como Guimarães Rosa, sendo esse grande erudito, ele traz a erudição para a obra de uma forma que respeita o que é o popular também. Ele traz muito da linguagem popular, das crenças populares. Então é mais um grande ponto que mostra como Guimarães Rosa era um grande escritor também. E daí que vem as principais dicas para a leitura de fato, que é essa leitura em voz alta que eu comentei. Tem muitos momentos que as frases, os trechos e as palavras desconhecidas vão ficar mais identificáveis se você lê em voz alta, isso acontece. E uma outra dica que eu acho importante dar é que antes da minha leitura de Grande Sertão Veredas, eu até já comentei isso algumas vezes por aqui, eu fiz a leitura de vários contos aqui do Primeiras Histórias, que são contos curtinhos aí do Guimarães, e especialmente o conto A Terceira Margem do Rio, que é um conto muito simbólico, que ecoa a mitologia grega também. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a água, a simbologia da água na literatura, eu menciono esse conto aqui, porque ele me lembrou muito aquela travessia que se tem com o Caronte na mitologia grega, e ao mesmo tempo tem regionalismo, tem essa linguagem de Guimarães, então você já tem aí um prenúncio do que pode esperar em Grande Sertão Veredas. Para mim funcionou muito bem dessa forma, porque eu já tive um contato inicial com a linguagem do Guimarães, que é o que geralmente trava as pessoas. Outro ponto que vale mencionar aqui é que esse livro acaba sendo uma mistura de gêneros literários. Tem bastante sobre isso nos textos de apoio aqui da minha edição, que é a edição da Cia das Letras
sem ser a de bolso, né? Tem bastante texto de apoio aqui no final. E vai explicar sobre esses vários gêneros que são trazidos numa mesma obra. Começa com um travessão e é um diálogo, né? Lembrando, então, o gênero dramático, que é o teatro. Ao mesmo tempo, tem, obviamente, o gênero narrativo no sentido de ser um romance, mas também traz a questão do épico, né? Que é de onde se desdobra o gênero narrativo, porque tem muitos ecos à Ilíada, por exemplo, aqui, a mitologia grega no geral, mas a Ilíada também. E tem essa ideia de uma jornada heróica. A gente pode observar em Riobaldo essa ideia da jornada heróica, especialmente aí na sua relação com o Diadorim e nas suas andanças contra outros bandos, outros jagunços. E claro, tem o lirismo, porque são muitas as frases que são muito bonitas nesse livro. Esse livro, assim, é um apanhado de frases bonitas que faz a gente pensar, que faz a gente refletir muito, né? Então, é muito normal que você provavelmente já tenha visto, o viver é muito perigoso, que a vida é assim mesmo, né? Aperta e afrouxa, enfim, tem vários trechos que são muito marcantes. Para mim, o mais marcante é que o amor é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Não esqueci mais essa frase, já decorei mesmo. E tem muitos trechos que são, assim, reflexivos, porque eu falei, né, o Riobaldo é esse nosso narrador um tanto quanto poeta. Então, é basicamente, Guimarães Rosa vai juntar em sua obra todos os gêneros narrativos que existem. Um outro ponto bem importante de trazer para vocês, e como uma dica também, foi algo que na minha leitura deu muito certo, porque eu fiz uma leitura aqui na área de membros, né, então tem vídeos exclusivos, e o primeiro vídeo vai até a página 79 e tem meia hora, e é justamente até a página 79 da minha edição, pelo menos, que existe uma espécie de pântano narrativo. Essa expressão eu ouvi num podcast que eu vou deixar aqui para vocês também, um podcast que ajudou bastante a elucidar vários pontos aí sobre essa obra. Mas é basicamente a ideia de que nesse início tem muitas micro-histórias que parecem não ter tanta relação entre si. A gente ouve falar de vários personagens que aparecerão melhor em outros momentos do livro, e é a parte com menos cronologia. Tem um determinado momento da obra que o Riobaldo vai contar para nós um momento em que ele se encontrou com um menino no Rio São Francisco, que foi um momento de virada da vida dele ainda quando ele era adolescente, e a partir disso a história fica um pouco mais linear. Então fica um pouco mais fácil da gente entender o que está acontecendo numa linha cronológica. Até esse momento, que é mais ou menos a página 80, nós temos o tal do pântano narrativo. Só que o pântano narrativo é muito interessante. Ele tem, assim, micro-histórias que vão falar muito sobre a ideia do bem versus o mal, a ideia da existência do diabo, que eu comentei com vocês, né? Histórias que me lembraram algumas coisas que eu li em Dostoiévski até. Eu achei muita relação, assim, entre os livros do Dostoiévski e o Grande Sertão Veredas. E são histórias que você pode ler de forma isolada, né, mas que você depois vai entender nessa universalidade. É a parte mais difícil do livro, sem sombra de dúvidas, as primeiras 80 páginas. Então, saber disso vai te ajudar, né, a continuar na leitura, a seguir nessa leitura, porque em determinado momento as coisas ficam mais claras para nós. Outra coisa que é bem interessante de pontuar, eu até fiz um reel lá no Instagram sobre isso, porque aqui na minha edição e também na edição de todas as cartas, tem a carta da Clarice Lispector para o Fernando Sabino. O Fernando Sabino indicou para ela a leitura de Grande Sertão Veredas e ela responde, né, faz uma carta-resposta ao Sabino depois que ela começou a ler, dizendo que é uma das coisas mais incríveis que ela leu, que, enfim, né, é genial, mas ela também diz que é meio confuso. Sei que estou confusa, mas vai assim mesmo. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente fica com essa coisa de querer entender tudo, né? E eu sempre bato muito nessa tecla aqui no canal, de que não adianta, a gente não vai entender tudo. Pensa que tem pessoas na academia, pessoas que fazem teses, fazem doutorado, mestrado sobre trechos de Grande Sertão. A gente não vai entender tudo. Só que o universal, a ideia principal, é o que o Guimarães Rosa queria que a gente prestasse atenção. Então é justamente esse ponto metafísico, essas grandes questões que são debatidas aqui no livro, que o Guimarães queria que a gente prestasse atenção. Assim, é um livro que tem muitos momentos cansativos, sim. E especialmente porque eu acho que eu não me conectei tanto ao Riobaldo. Tem gente que ama o Riobaldo, tem assim como, nossa, um dos melhores personagens, tem um apego emocional com ele. E pra mim, o Riobaldo tem muitos momentos aí de
ele não toma as melhores atitudes, ele tem umas ideias assim que eu, enfim, não concordo, não gostei tanto, não morri de amores pelo Riobaldo, sabe? Mas ele é um narrador muito bem construído, muito interessante, com essas frases lindíssimas que ficam conosco, assim, pelo resto da vida, né? Mas eu não vou negar, sim, tem momentos cansativos nesse livro, teve momentos que eu fiquei assim, passa logo para a próxima história, sabe? Então, para mim não foi uma leitura que em todos os momentos eu amei o livro, mas no geral ele é uma obra de arte genial, como bem disse Clarice Lispector, né, que disse que não tem outra palavra pra gente dar para esse livro que não genial. Aliás, sobre a questão da cronologia, eu quero muito indicar para vocês o complemento da leitura com a HQ, que sai pela Cia das Letras também. É uma adaptação, né? É uma adaptação muito boa, muito fiel. Só que o grande ponto da HQ é que ela é em ordem cronológica. Ela vai começar justamente depois do pântano narrativo. Então ela vai te ajudar a colocar as coisas na ordem, na linha cronológica, na linha correta ali da ordem do que aconteceu. Então se você ficar perdido, a HQ pode te ajudar. Eu recomendo que você pegue a HQ apenas a partir do pântano, pelo menos, ou a partir da metade do livro. Eu comecei a ler lá pela metade do livro mesmo, né, em conjunto, e ajudou muito a lembrar das coisas, a lembrar da linha cronológica e dos fatos. Por último, Guimarães Rosa é um erudito, né, a gente já conversou sobre isso, e ele vai deixando símbolos e coisas que aparecem muito na literatura, que aparecem muito na mitologia também, e você vai identificando ali a genialidade dele em colocar essas coisas que são universais, mas com o nosso regionalismo. Por exemplo, tem uma certa aparição de fogo fato, que é um símbolo aí que aparece muito na literatura, especialmente relacionado ao diabo mesmo. Tem ali em Drácula, por exemplo, que tem resenha aqui no canal recente. Então o fogo fato costuma aparecer em momentos aí que o diabo está rondando a história, sabe? E aqui ele aparece, né, em alguns momentos também. E eu pesquisei que no folclore brasileiro costuma se relacionar aí o que é o fogo fato, né, que é um elemento, que é um fenômeno físico, com o boitatá, que é uma figura folclórica, né? Provavelmente vocês já ouviram falar aí na escola quando estudaram o folclore brasileiro. Eu achei isso muito interessante porque a gente vê a repetição, né? Como as coisas aparecem o tempo todo na literatura, e quando a gente estuda os clássicos, as coisas vão se repetindo. Mitologia também foi algo que para mim apareceu bastante aqui no livro, com algumas figuras que lembram histórias mitológicas, a própria ideia da Ilíada, como eu comentei, a ideia de ser um épico, né? Mas você não precisa ficar se atendo muito a esses pontos. Como eu falei já, Guimarães Rosa queria que a gente prestasse atenção no metafísico, queria que a gente pensasse sobre bem e mal, queria que a gente pensasse sobre a nossa vida como uma grande trajetória, uma grande travessia. E a vida de cada um de nós, de fato, é uma grande travessia, e também é uma luta interna que cada um tem com o bem e o mal. Porque um dos pontos que eu considero uma das interpretações principais aí do Grande Sertão Veredas é que o bem e o mal estão dentro de cada um de nós. E essa luta vai eternamente continuar, e a gente precisa sempre, né, tentar fazer com que o bem vença. Então é isso que é o principal tema de Grande Sertão Veredas, e com certeza, mesmo com uma leitura que seja lenta, que seja mais difícil, você vai identificar esses elementos em Grande Sertão. Leitura lenta é algo que eu recomendo muito. Esse não é um livro que dá pra você ler, sei lá, 50 páginas num dia. Eu acho que não tem como. Especialmente se você não for ali da região, né? Eu acho que tem isso também. Até eu vejo isso com o Érico Veríssimo, porque como eu moro no Sul, eu consigo identificar frases, expressões idiomáticas muito rapidamente. E quem não é, tem mais dificuldade. Então eu imagino que exista, sim, essa barreira. Mas ler, sim, às vezes 5, 10 páginas por dia no máximo, funciona bem, funcionou pra mim, e eu consegui pegar bem, assim, as essências do livro. Enfim, a vida da gente é travessia, mas a leitura de Grande Sertão Veredas também é uma travessia. E toda travessia tem os seus percalços, tem os seus momentos mais felizes, os seus momentos mais difíceis, e eu acho que Guimarães Rosa conseguiu traduzir tudo isso nessa obra. É uma obra genial, é uma obra difícil de você dimensionar o quão genial é, porque de fato ele consegue trazer tantos elementos, tantas coisas, né? Tantos pensamentos profundos, regionalismos, a ideia da geografia, o Rio São Francisco, as veredas, que seriam os riozinhos menores que chegam então ao São Francisco, e a ideia de existir aí um momento em que eles ultrapassam
uma espécie de região ali que é quase um inferno. Eu vi muito uma representação do inferno aqui no Liso do Sussuarão, que é dois momentos bem importantes aqui do livro. São personagens que trazem essas historietas que você pensa que talvez não sejam tão importantes, mas que se encaixam muito bem em toda a ideia do bem e o mal, e Deus versus diabo, a existência ou não do diabo, né? Que é o principal tema do livro. Bom, eu recomendo muito mesmo a leitura desse livro, e eu espero que, de alguma forma, essas dicas ajudem vocês nessa leitura. É uma leitura muito desafiadora, sim, eu considero que é um livro difícil aí de ler e entender de fato o que está se passando, mas vale muito a pena, especialmente aí por esses aspectos que eu comentei, que foram as minhas partes preferidas, a ideia da universalidade, a ideia desses temas universais sendo tratados com uma linguagem regional e com essa visão brasileira de Guimarães Rosa, que é, como bem diz Clarice Lispector, genial. Não existe outra palavra para dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, se te incentivou de alguma forma, deixa sua curtida, seu comentário, seu hype, inscreva-se no canal, isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.